Bom dia, boa tarde. Bom, iremos apresentar aqui o nosso projeto de modelagem matemática e computacional de objetos tridimensionais. Nesse caso, uma peça clássica de xadrez, o peão. Bom, nesse projeto, nós desenvolvemos a modelagem matemática e computacional de uma peça clássica de jogo de xadrez, o peão. E o modelo foi gerado por meio de técnica de revolução de curvas a partir de funções contínuas que descrevem o perfil da peça e em relação ao eixo vertical. Bom, dividimos a peça em segmentos funcionais como base, corpo, pescoço e cabeça, cada qual foi definido por expressões matemáticas específicas de senos, parábolas e seções esféricas. Depois disso, aplicamos a integração numérica para o cálculo de volume e centro de gravidade, algumas técnicas para a visualização de 3D. Para este caso, primeiro nós importamos as bibliotecas, ok? Importamos a NumPy, e para funções matemáticas, vetores, cálculos numéricos, derivadas, integrais, a outra para visualização gráfica dos perfis, e esta pode ser usado para integrais mais precisas, mas não tão obrigatório. Bom, a nossa metodologia, como pode-se ver no projeto, seguiu algumas etapas, que a primeira foi a definição das curvas geradoras, em seguida a construção do perfil completo, cálculo das propriedades geométricas, ajuste da escala e a visualização gráfica. O nosso exercício pedia-nos pelo menos 3 funções, mas fazendo o exercício fui percebendo que ele precisava de mais funções para a gente ter figuras um pouco mais próximas ao peão. Então, nesse caso, foi gerado na base de 5 funções e cada uma delas foi gerando essas unidades, ok? Conforme dissemos anteriormente, cada uma delas vai gerando algum elemento. Então, na primeira, nós temos aqui a base inferior, que vai de 0.0 a 0.5, e temos aqui o nosso raio 1.5, mas que não é fixo. Se formos a pegar a figura, veremos que em algum momento ele varia, mas temos aqui como a base o 1.5 de raio, conforme solicitado no exercício. Então, aqui usamos essa função para a definição da base inferior, que cria ondulação decorativa na base do peão, além de garantir o diâmetro mínimo de 3 cm, que é isso que foi requerido. No ponto mais largo, isso em condições reais ajuda na estabilidade da peça sobre o tabuleiro. Agora, a nossa base superior, que é uma parábola invertida, ok? Ela modela a transição da base para o corpo, criando uma curva suave, e que essa curva acompanha a estética clássica do peão, é o que tentamos gerar. Embora as curvas não são tão realísticas quanto comparado com o peão em escala verdadeira, e dá continuidade ao formato largo da base, afunilando para o corpo. Então, para o corpo, que vai de 5 a 6.2, também é uma outra parábola invertida, e essa parábola invertida define o corpo principal e é a parte mais volumosa, ok? E é responsável por boa parte do volume que a gente quer. Se vamos reparar na nossa figura, temos uma parábola invertida, alguma delas acaba indo para dentro da figura. Então, temos a nossa esfera. Então, a nossa esfera nós definimos o raio de 1, ok? Ela vai de 5.7 a 6.7, ok? Então, depois
Nós temos aqui as medidas, ok? Os intervalos, do 6.7, que é o limite 6.7, este. Mas aqui, se nós formos alterar, por exemplo, para 5, veremos que a nossa esfera pode desaparecer na nossa figura, ok? Então, se formos a figura, não temos aqui a nossa esfera. Mas se nós voltarmos aqui, colocamos ao limite definido, nós voltaremos a ter a nossa esfera. Ok, nossa esfera está aqui na nossa figura. Ok, essa é a figura que a gente conseguiu gerar com esses elementos. Ok, aqui é a parte interna, temos uma parábola invertida, lá dentro uma figura invertida. Bom, a figura pode ser gerada de várias formas, ok? Mas com tantas tentativas que tentei aqui, acabei encontrando este modelo, gerando este modelo, que é um pouco mais próximo ao que o exercício nos solicita. Então, depois, embora o exercício não pediu, nos treinamentos, acabei também gerando, colocando-lhe numa base, ok? De uma peça de xadrez para simular conforme um jogo de xadrez, ok? Então, essa é a nossa apresentação em relação ao que foi solicitado neste nosso exercício. Então, em função da mudança dos nossos dados, esses estão gerados aqui, nós temos a configuração da figura diferente. Se formos a mexer essas unidades aqui nas fórmulas, essas que definem cada elemento, né? Então, isso muda a configuração da nossa figura. E muito obrigado pela atenção dispensada. E isso.